todos mais uma vez, né? Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo. Nós temos hoje... nós vamos falar sobre o estudo número 8, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o reino vegetal, sobre os vegetais, sobre o tempo que nós passamos nos vegetais, né? Semana passada a gente deu um início aí na gênese planetária, né? Como a gente foi criado, algumas coisas assim. Então hoje a gente vai continuar falando. Nossa segunda etapa, né? Nós vamos andando pelo reino vegetal. Antes de mais nada, eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta diferente da semana passada, que às vezes ficou alguma coisa assim. Claro que é um tema bastante difícil, né, para quem está iniciando. Mas ficou alguma coisa que vocês gostariam de esclarecer um pouquinho mais daquilo que a gente falou semana passada? Ou vocês não lembram? Isso é uma coisa que vocês podem fazer, tá? Guardem às vezes uma pergunta que vocês não querem fazer aqui, façam para mim a parte, eu faço já no começo do próximo estudo e a gente vai estar respondendo. E assim, em qualquer momento que vocês perceberem que há necessidade de fazer uma pergunta, façam, tá? Porque senão fica... estudo é assim, gente, é participação, é compartilhamento de conhecimento. Não é vomitar conhecimento insignificante aqui, tá? É para nós trocar ideia. Tá? É a partir da troca de ideias que a gente vai começando a entender mais ou menos para que lado a gente tem que ir. O que a gente precisa explicar um pouquinho mais, talvez, tá? Só um pouquinho, Zé. Oi. E assim, aproveitando o gancho que o Zé comentou com vocês com relação às perguntas, tem no site tem uma plataforma ali que foi elaborada diretamente com o curso, entende? Então, gradualmente, a gente vai estar anexando à frente os próprios vídeos dos cursos, né? Então, assim, ele já está com o vídeo 1 e embaixo, junto naquela parte, ele tem uma parte de perguntas que vocês podem preencher ali e também enviar. E todas essas perguntas eles estão anexadas direto com o e-mail do menino Zé. Entende? Então, assim, na medida do possível, gradualmente ele vai respondendo à frente também. Então, assim, além de vocês estar interagindo diretamente aqui com pergunta, vocês também podem estar abrindo aquela parte do site ali e fazendo as perguntas também no site, tá bom? Obrigado. Ok. Então é isso aí, ó. Precisando perguntar, pergunte, tá? Não fique com vergonha. Estudo é assim, agora o povo já se conhece mais, né? Nos primeiros dias de aula é difícil, ninguém quer fazer pergunta, porque não quer passar o vexame, né? Mas hoje já está mais tranquilo, a pessoa já pode falar um pouquinho, não tem medo. Todos nós partimos do mesmo lugar, somos espíritos ignorantes, partimos daí, né? Então, visão de um conjunto, né? Pressuposto espírito. Deus criou os espíritos, né? Isso a gente viu lá. O princípio inteligente. Espíritos simples e ignorantes. Nós nascemos todos iguais. Energia pura. A criação do espírito, do princípio inteligente é apenas uma energia, né? É energia pura, que fica preparando-se para entrar em contato com a matéria. Então, e a determinação de Deus é que se tornem todos perfeitos, né? Essa é a nossa determinação. Então, o progresso é sempre compulsório. Podemos estacionar por algum tempo, mas a vida nos impulsionará para o desenvolvimento posterior. Então, sempre, sempre, sempre. Você pode até ficar meio preguiçoso na viagem, mas alguma coisa vai te impulsionar para frente de qualquer forma. Para trás não existe como ir, tá? Então, eu começo hoje falando, nós vamos falar sobre os vegetais. Uma foto tem pouco vegetal, né? Mas tudo bem. Iniciamos com a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, em que o Kardec fica interessado justamente nessa questão da criação. Né? Como é que isso acontece? Como é que inicia o processo da criação espiritual? Né? E ele faz uma pergunta relativa ao princípio inteligente, relativa à matéria. Ele pergunta, haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? O que ele está perguntando? Ele está perguntando assim, basicamente só existem dois elementos, espírito e matéria? Né? É isso que ele está perguntando? E os espíritos respondem, sim, e acima de ambos, Deus. O Criador, o Pai de todas as coisas. E essa é a ideia que nós temos que ter de Deus. Tá? Deus é causa primária de tudo. Se você entender isso, está mais que bom. Dentro do nosso nível de evolução, está ótimo entender que Deus é causa de tudo. Que tudo vem de Deus. É isso que ele está dizendo aí. Né? Essas três coisas, ou seja, espírito, matéria e Deus, essas três coisas são o princípio de tudo o que existe. É a trindade universal. Olha só o que ele fala aí. O que ele está dizendo agora?
uma coisa nova para nós. Para quem foi católico, quem foi católico aí? Ou é católico ainda? Eu vou levantar minha mão também. Vocês já ouviram falar na Trindade, Santíssima Trindade? O que é a Santíssima Trindade? Pai, Filho e o Espírito Santo, né? Vocês já perguntaram para algum católico, algum que é católico aí sabe explicar exatamente o que é isso? Ninguém sabe explicar, nem o padre não sabe explicar direito o que é isso. Mas ela existe. E agora vocês vão poder ir na igreja e vão poder fazer esse agradecimento cósmico de uma forma correta. Tá? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que no nosso chakra coronário, que é o chakra que nós entramos em contato com a divindade, quando a gente agradece, quando a gente põe a mão, a gente está agradecendo a Deus. Jesus chamou ele de Pai. É o Criador. É o que nós estamos falando aí, né? Então, Pai. Filho. Quando você traz a mão para o coração, para o chakra cardíaco, significa que você está falando da matéria. Quando Jesus se referia ao Filho do Homem, ele se referia ao corpo físico. Ao físico, à matéria. Então você agradece ao físico que você tem. Filho. Tá? E Espírito, tirem o santo, não há necessidade, que anima tudo isso. Pai, Filho e Espírito. São as três coisas que existem e que formam a Trindade universal. Entenderam? Isso é importantíssimo entender. Importantíssimo. Espírito e matéria. Espírito e matéria. Deus criando o Espírito, Deus criando a matéria. E a partir daí, esses dois elementos entrando em interação e evoluindo assim, somente por si só. Tá? Então, Deus, Criador, fez e faz até hoje. Espírito é o princípio espiritual e a matéria é o princípio material. Vamos explicar melhor isso. Deus, ele fabrica o princípio espiritual, o espírito, o princípio inteligente, né? E fabrica também uma coisa que é nova para vocês, chamada fluido cósmico. O fluido cósmico, eu não quero entrar em física quântica, não sou nem físico, nem sou químico para isso. É o átomo. É o átomo. É a matéria. Tá? O átomo, se ele não tiver em contato com isso aqui, ele é morto, matéria morta. Lá no éter universal existe o fluido cósmico. E o pensamento desse cara e de outras divindades faz com que isso aqui se materialize, se adense, para receber esse espírito. Ok? Bem simples, estão aí tocando o barco. Tá? Essa interação entre esses dois elementos é que faz com que esse evolua e esse evolua. Tá? Então, para se tornar mais tarde vida inteligente e matéria complexa. Vou explicar. Lembra daquele exemplo que eu dei da água? Lembram? Ok. Essa molécula aqui, se nós colocarmos mais um átomo, mais uma molécula de oxigênio, ele já vira um outro elemento, né? Foi isso que a gente viu. Ok, beleza. E agora, para vocês entenderem isso, eu peguei um pincel para ser bom e não é, eu preciso explicar para vocês uma coisa bastante difícil de entender, mas que é necessário. Chamado... Joga fora. Não, tem vários aqui, mas eu sou azarado, eu pego sempre o errado. Uma coisa que chamada alma grupo. Já ouviram falar nisso? O quê? Alma grupo, já ouviram falar? Ninguém ouviu falar? Nem você? Não. Por que o espírito, até chegar no reino do homem, ele é considerado princípio inteligente e não é considerado espírito? Porque ele ainda não se individualizou. Isso é importante entender. Porque se você entender isso, você vai entender toda a ocorrência que ele vai passar por todos os reinos.
recebendo as experiências que ele tem. Então é o seguinte, o Emmanuel, no livro chamado O Caminho da Luz, o livro que me tornou espírita, foi esse livro que me tornou espírita, que eu ganhei da cidade, inclusive. Ele chama isso de mônada. Mônada. O que é essa mônada? Eu vou explicar da forma oriental, porque os orientais têm uma facilidade maior de entender isso. Nós ocidentais é complicado. Aqui está a mônada cósmica, como ele chama. E aqui está a matéria. O princípio inteligente está dentro disso aqui, como um grupo muito grande, muito grande, muito grande. Ele sai daqui, entra na matéria, adquire as experiências que ele precisa e volta para cá, traz a experiência e repassa para todo esse grupo. Simples assim. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Em 1958, os japoneses começaram uma experiência interessante nas ilhas. Você sabe que o Japão são ilhas, né? Sabe que o Japão são ilhas? O Japão são mais de 3.000 ilhas. A gente não tem esse costume de entender isso aí, né? Porque nós vivemos num continente. Mas o Estado japonês é formado por mais de 3.000 ilhas. E eles fizeram uma experiência em 4 ou 5 delas que eram ilhas onde viviam macacos. Só macacos, ilhas pequenininhas. Em 1958 eles passaram com um avião e jogaram batatas na praia. E a macacada saiu tudo das árvores e vinha comer a batata. E assim eles foram fazendo. Jogando batata na areia da praia. Até que um dia uma macaca, tinha que ser mulher, né? A mulher é mais interessada nessa situação, pegou uma batata daquela, foi mais curiosa, pegou uma batata daquela, que eles comiam sempre cheia de areia, né? E foi até o mar, lavou a batata e começou a comer a batata lavada. Mas eu entendi porque a mulher quer Isso aí. O homem estava levando assim. Tá. A história é mais ou menos assim. A partir daquele momento, eles começaram a notar algumas coisas interessantes acontecendo nas ilhas. Naquela ilha em particular. Eles chamaram, essa macaca foi chamada de Imo. Tá? Eles perceberam que aquele grupo que vivia mais perto da Imo também começou a lavar batata. Tá? E também algumas outras começaram a lavar batata, mas não todo o grupo, não todos os macacos da ilha. E de repente, depois de um certo momento, os mais jovens macacos também começaram a lavar batata. E depois de um certo tempo, todos os macacos daquela ilha já lavavam a batata. Mas isso não assustou muito, o que assustou eles foi o seguinte, que os macacos das outras ilhas também começaram a lavar a batata. Transferência de informação por aonde? Se o macaco não vai sair nadando para contar aquilo que lavou a batata lá no WhatsApp. No tempo não tinha WhatsApp, nem as macacas. Sabe o que acontece? Os macacos, como seres ainda, como princípio inteligente, eles fazem parte de uma alma grupo, assim como o pequeno princípio inteligente. Então o que acontece? Quando uma macaca daquela que lavava a batata desencarna, não é a palavra, vamos dizer assim, desencarna, ela volta à mônada e traz essa informação. E todos aqueles macacos, aqueles princípios espirituais que estão dentro da mônada, aprendem e evoluem. Dão um passo quântico à frente. E quando eles voltam a receber um novo corpo, eles automaticamente já lavam a batata. Entenderam? Deu para entender? Mas eles ensinam depois só com o espírito, mas não acontece, eu sinto que acontece no nosso plano uma coisa bem parecida. Sim. Já aconteceu assim de eu pensar uma ideia e nunca ter falado para ninguém. Sim. E daí passa um pouco, tem uma pessoa lá em São Paulo que resolve fazer exatamente aquilo que eu quero. Mas aí é uma outra situação. É uma questão de você sabe que tem desdobramento, tem sono, tem conversa, tem mundo espiritual, tem outra coisa. Você já está num nível diferente. Nós estamos num nível diferente. Eu estou me referindo ao princípio inteligente, que ele não é individual ainda. Ele só vai se tornar, ele vai ter um pequeno nível de individualidade quando ele começar a chegar nos lagartos.
Por que ele já vai ter uma pequena individualidade? Porque começa a florar nele uma coisa chamada glândula pineal. Entendeu? E é ali nessa glândula pineal que ele começa a se individualizar, começa a ser realmente um. Até chegar no reino dos lagartos, ele continua fazendo parte de um conjunto, trazendo informação da matéria para a mônada e levando informação da mônada para a matéria. Por quê que essa informação vai dos dois lados? Porque, veja bem, quando ele aprendeu a lavar a batata, ele fez com que utilizasse uma outra área do cérebro. E ele, então, teve a oportunidade de receber um cérebro um pouquinho melhor. Entenderam? Porque ele deu um passo. Então, o que acontece? A espiritualidade que está trabalhando aqui nesse planeta há 4,5 bilhões de anos, preparando corpos, vai preparar já um corpo um pouquinho diferente. E assim funciona em todos os reinos. No mineral, no vegetal, no animal. O primeiro complexo orgânico foi as algas, que surgiu. As algas estavam no mar, quando o mar secou, as algas acabaram ficando no solo e aprenderam a fazer a fotossíntese. Tá? As primeiras algas aprenderam a fazer a fotossíntese, voltaram para o Alma Group, ensinaram todo mundo e voltaram já com outro elemento, outro tipo de planta. E assim foi se ocorrendo a evolução. Entenderam? Então o que acontece? O espírito modifica a matéria quando ele aprende. Tá? E à medida que você aprende na matéria, você também vai modificando o espírito. E essa interação entre os dois chama-se evolução. Difícil de entender? O pato, quando ele nasce e ele já pula na água. Ninguém ensina ele a nadar. Né? Mesmo que ele seja chocado por uma galinha e que a galinha protege os pintinhos que não caem na água, porque se cair na água morre, mesmo que ele for chocado por uma galinha, ele vai saber nadar, porque ele é pato. Entenderam? Eles fazem parte de uma alma grupo chamado pato. E o pato não vai evoluir para o homem, nunca, porque ele vai ter um processo de evolução até chegar no momento em que ele tem um corpo preparado para receber um espírito que nem o nosso, que é pensante. Isso é alma grupo, ok? Isso vai acontecendo, como eu falei, por milhares, bilhões de anos no nosso planeta existiam apenas alma grupo. Tá? Isso acontece em todos os lugares. É o próprio espírito que modela o seu envoltório, ou seja, quando o espírito está preparado para receber um novo envoltório, um novo corpo, uma nova organização material, a espiritualidade fabrica, projeta e ele vai receber. E aí há a evolução. Apropria as suas novas necessidades, própria para as suas novas necessidades. Ele precisa de um corpo novo, né? Porque ele já aprendeu tudo que ele tinha que aprender naquele antigo. E assim ele vai, aperfeiçoando-se e aperfeiçoa-o, né? Ele desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Quando ele percebe que ele precisa de um outro, ele aprendeu tudo, novamente ele volta. E assim. Os orientais falam que a alma grupo é mais ou menos como se tivesse um balde de água. Tá? Imagine um balde de água. Você tira um copo de água, aquele balde de água continua sendo água. Né? Continua? Aquele copo d'água é um espírito encarnado. Vamos dizer que ele teve uma experiência, nós colocamos uma tinta naquela água nova. Ele ficou colorido, ok? Quando ele vai voltar para lá, ele vai colorir toda a água, rapidamente, mas vai continuar sendo água. Entenderam? Essa é uma grupo. Mas eles já deram um novo passo. Eles já têm agora uma corzinha, bem significante, mas já tem uma cor. Entenderam? É assim que funciona. Essa é a alma grupo. E os minerais, enquanto o espírito está no mineral, no vegetal e no animal, ele é alma grupo. Somente quando ele entra no reino do homem que ele se individualiza. Os animais, eles já têm uma certa individualidade. Por quê, gente? Eu não vou falar muito disso, semana que vem nós vamos falar só sobre os animais, acho que vai dar uns 2 estudos sobre os animais. Eles têm algum raciocínio já, não tem? Mas fracionário, não é um raciocínio que ele planeja,
Que ele vê o futuro, no futuro eu quero fazer isso, amanhã eu quero ver se eu consigo abrir esse portão e sair dar uma volta lá para ver aquela cadelinha. Ele não planeja isso. Ele tem raciocínios fragmentados. Assim como nós, por exemplo, que estamos no reino hominal, temos amor fragmentado. De vez em quando nós amamos corretamente, não é verdade? Nós pensamos normal, mas amamos corretamente, de vez em quando. São amores fragmentados. Porque o amor não é isso que nós passamos aqui. Nós vamos aprendendo aqui a amar. Quando nós aprendemos a amar mesmo, nós tornamos anjos, né? Entendeu? Assim os animais também. Tá? Mas eles ainda são alma-grupo. À medida que eles vão crescendo, eles vão se individualizando. Quando chega no reino hominal, você é individual. Por isso que quando você desencarna, você continua sendo a mesma pessoa. Você, aqui no plano terreno ou lá no plano espiritual, é a mesma pessoa. Os animais não. Pergunta? Por que existem animais no plano espiritual? Se os animais não são indivíduos, não são individualizados. No nosso lar aparecem animais. No umbral aparecem animais. Isso é ideoplastia. Formação do pensamento. Se eu quiser formar um animal, eu formo. É matéria? É matéria. Não tem problema, eu formo. Como eu formo uma cadeira, como eu formo uma casa, assim tudo eu faço no plano espiritual. Animais no plano espiritual é ideoplastia. Existem casos de animais no plano espiritual, mas são raríssimos. Em casos de trabalhos, tá? Mas são raríssimos. Normalmente é ideoplastia. Criação. Mas a ideoplastia é só mais no caso de animais inferiores que você... Todos os animais. Mesmo um cachorro... Qualquer animal. Qualquer animal. E os animais, assim que eles desencarnam, eles já reencarnam. Quanto mais complexo o organismo que você tem, mais tempo demora para você reencarnar. Porque, veja bem, existe todo um processo de desencarne, que demora, e todo um processo novo de reencarne. Às vezes você tem que restabelecer um novo, reduzir um perispírito, mudar um perispírito, isso demora. Quanto mais complexo. Quanto mais simples é o organismo, mais rápido é a encarnação. Por exemplo, um pernilongo é 3 segundos. Então você matou um pernilongo aqui, já ele nasceu lá. Não adiantou nada. Mas eu tenho que pegar. Prega na parede. Mas ele não vai com umbral? Não tem umbral no Vejam bem, gente, não existe mundo espiritual de animais, de vegetais. O princípio inteligente ainda não é individualizado. Ele não se conhece como ser. Ele só vai se conhecer como ser quando passar pelo reino nominal. Tá? Beleza. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Todas as formas que você conhece, olha, esse tempo eu li que nós temos no planeta ainda quase 10 milhões de espécies. 10 milhões de espécies entre flora e fauna. E sendo que 86% ainda está para se descobrir. E 90% está nos mares. Se veja bem, tudo isso foi planejado. Qualquer forma nova, qualquer coisa nova, qualquer corpo novo, antes passa por um projeto espiritual do mundo espiritual, que é o projeto que mantém esse planeta Terra vivo, tá? Isso não é ninguém, só o Emmanuel que está falando isso. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. Tudo obedecendo ao plano estabelecido pela misericórdia e sabedoria do Cristo. Para vocês terem uma ideia, eu não quero puxar esse assunto, mas nós vamos ter que puxar para frente. Quando foi criado o Homo erectus, o primeiro, que deu origem, que nós pudemos utilizar esses corpos, o mundo espiritual, os geneticistas do mundo espiritual tentaram com vários outros animais. Tentaram com zebra, tá? Tentaram com boi, tentaram com... Por isso que tem os mitos gregos, Minotauro, o Centauro. Não deu certo. Não deu certo. Mas eles existiram.
Existiram. Eram animais, gente. Assim como o Erectus era um animal, era um macaco de pé. Entendeu? Eles fabricaram corpos para ver qual é que se adaptava melhor. Nós ficamos com o Erectus, né, que é o símio. Quem fabricava? Os geneticistas espirituais. Esses que coordenam a nossa evolução no planeta Terra. É muita gente trabalhando pelo planeta. Muita gente. Espíritos de... Assim como existem engenheiros aqui na Terra, existem engenheiros no céu. Assim como existem geneticistas aqui na Terra, existem geneticistas que trabalham o perispírito lá em cima. O perispírito é o molde do corpo que você vai receber aqui na Terra. Eles preparam o teu perispírito, assim como preparam o perispírito de um pernilongo. Se eles percebem, por exemplo, que esse pernilongo vai precisar uma asinha um pouco maior, eles fabricam nova e esse pernilongo volta agora com uma asinha um pouquinho maior, porque o ambiente em que ele está morando precisa uma asa maior. Essa é a evolução do corpo. Entendeu? Mas eu não tô... E esse é muito interessante, né, Zé? Antes da parte primata ainda, dos primitivos, ali, dessa formação, esses engenheiros siderais, antes desta materialização desse ciclo dos primatas, já estava totalmente em nível fora de matéria, sendo elaborado, sendo projetado. Né? Sim. E o que acontece, gente? Esse primata que virou inteligente, ele tem um DNA de um outro ser inteligente, para que ele pudesse evoluir um cérebro que a gente pudesse usar. Tá? Mas eu não quero falar muito sobre isso hoje, estou falando sobre vegetais, senão eu não termino, nós vamos falar. Ok? O princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração, quer dizer, ele vai cada vez mais evoluindo das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Gabriel Miller. Tá? Então, o que nós estamos falando? A origem da Terra ficou há 4,5 bilhões de anos. Os mais antigos registros de bactérias estão há 3 bilhões. 3 bilhões de anos atrás. Quer dizer, até 1,5 bilhão não existia nada, nenhum tipo de matéria aqui. As primeiras folhas apareceram aqui, tá? As primeiras bactérias. As primeiras algas há 2 bilhões de anos. Tá? As mais antigas células nucleadas, que aí começou a ver realmente a vida. Tá? Há 1 bilhão de anos. Os primeiros seres invertebrados marinhos, 600 milhões. Os peixes e algumas plantas terrestres, 400 milhões. E agora é interessante falar para vocês. Até o peixe é completamente alma-grupo. Por isso que o peixe ainda é considerado, vamos dizer assim, o último dos seres primitivos. Você me falou uma vez, eu estudei isso. Tá? Por quê? Você já viu um cardume de peixe? Como é que ele anda? Isso é alma-grupo. É uma consciência só, entendeu? Ele não tem individualidade. Só a partir do próximo, que é o lagarto, que é o réptil, é que você inicia um processo de individualização. Então até aqui, até chegar aqui, há 400 milhões de anos atrás, então o planeta andou 4,1 bilhão de anos e nós só tínhamos no planeta seres com alma grupo. Entenderam? É isso aí. É por isso que no Martins fala sobre o químico de carne, né? Que o peixe, porque ele não tem consciência. Não tem consciência. Ele, faz parte da alma. E a vaca não, o animal não, ele já sofre. Ele Isso. Ele já entende. É isso mesmo. mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Ok. Reino vegetal. Na escalada evolutiva, após estagiarmos no reino mineral, que apenas servirá para questões estruturais do princípio espiritual, lembra? O reino mineral só serve para uma coisa, para você aprender a organizar a matéria, a sintonizar a matéria, a não largar. Tá? Este irá para o reino vegetal. Nós então vamos dar um passo para o reino vegetal, onde começará a desenvolver funções mais complexas, pois já começará a experimentar as sensações rudimentares, a respiração, as plantas estão respirando, alimentação, sensibilidade, e terá um sistema nervoso ainda embrionário. Portanto, estará submetido a uma vida mais organizada, onde estará presente a vitalidade. Isso é importante. Quando você inicia o processo de encarnação no reino vegetal, você está vitalizado. Entra um outro elemento em cena, chamado fluido vital. O que é o fluido vital? É a energia. O que a gente faz no passe ali é revigorar o fluido vital.
Quando a gente nasce, nós temos um fluido vital para viver o tempo necessário. Acabou o fluido vital, acabou o corpo. Tá? Muitas vezes nós perdemos o fluido vital para pessoas que nos roubam o fluido vital. Né? Pessoas que você percebe rapidamente quando você, putz, me senti mal, você doou o fluido vital. Você precisa restabelecer. Quem nos dá fluido vital é o Sol. É graças ao Sol que nós vivemos nesse planeta. Tá? O fluido vital nos transforma de seres inorgânicos para seres orgânicos. A partir de agora nós temos vida. A planta tem vida. Tá? O mineral é inorgânico, não tem fluido vital. Ok? Beleza. Não vou muito mais adiante. Numa pergunta 61, o Kardec pergunta aos espíritos: há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos a animalizada, é animalizada, ela é vitalizada, ela tem fluido vital. Isso é diferença. Entenderam? Entenderam? A matéria aqui ela é morta, ela não tem fluido vital nenhum. Quando entra o fluido vital, isso aqui começa a ter uma aura. Vocês viram atrás ali, eu botei uma foto? Ó, isso é fluido vital. Essa é uma foto aqui do Kirling, né? Aparece a aura, aparece a energia. Fluido vital é energia. Sem a energia, nós não estávamos aqui. Entenderam? Isso só acontece a partir do reino vegetal. Tá? Outra pergunta do Kardec. É a mesma força que une os elementos materiais dos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei da atração é a mesma para todos. Continua sendo sintonia que nos segura. É uma molécula, outra molécula, e assim a gente vai se transformando. Continua a mesma coisa no reino vegetal. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio espiritual. O princípio espiritual é a inteligência, né? Se eu tivesse um átomo, por exemplo, que eu expliquei antes, um átomo, ele é um cara inteligente. Por que ele é inteligente? O elétron baseia, busca, tal. Se você começar com um átomo de hidrogênio que é 1, você vai até o urânio que tem 92 e começa a ser instável, começa a ir fora, cair fora. Mas tudo bem. Se não tivesse o princípio espiritual, isso aqui seria morto, não existiria, matéria morta, que volta novamente ao cosmos. Assim, esse copo, essa água, se eu derramá-la no chão, se ela se perder, ela acabou, não tem princípio vital. Não tem princípio vital. O copo não tem princípio vital. Mas, por exemplo, se você pegar uma planta e colher ela, quanto tempo ela dura? Sei lá, depende da planta. Enquanto tiver princípio vital ali, vitalidade, fluido vital, ela está viva. Ela está viva. O espírito está lá ainda. Está lá ainda. Se você se alimentou dela, você fez o quê? Você comeu, você se alimentou do princípio vital. Você se alimentou de energia. É isso que ela tem, não é verdade? É assim que funciona. Mas se você pegasse e deixasse ela secar, o que acontecer? O que está acontecendo? O princípio vital está indo embora. Está indo embora. E ficou só a matéria. O espírito não consegue viver num lugar onde apenas existe a matéria. Ele precisa animalizar. Ele já não pode mais passar. Ele passou o tempo dele no mineral. Agora ele está ali. Tá? Isso é o princípio vital. E é isso que fala-se sobre bioenergia, por exemplo. Bio é vida, energia da vida. Isso é fluido vital. Ou prana. Vocês já ouviram falar em prana? Os hindus falam na prana, em que eles meditam e tal, eles estão recebendo esse fluido vital. A meditação é o melhor meio para você receber fluido vital. Né? Melhor meio. Ok? O reino vegetal. Olha só, eu achei fantástico isso aqui. Isso aqui é fantástico. Para vocês entenderem exatamente o que é o reino vegetal. Sendo o seu caule como um cordão umbilical. Imagine a Mãe Terra. A Terra é a nossa
progenitora. Se não fosse a terra, nós não teríamos condição de estar aqui. A terra é tudo para nós, tudo. Um vegetal, ele tem a raiz dele como se fosse o caule, como se fosse um cordão umbilical. Lança-se para fora do ventre materno, desperta outras sensações e percepção, busca o sol, respira, nutre e germina. Todos os frutos que alimentam e que se desenvolvem em futuros órgãos especializados, a serem utilizados nas espécimes futuras, que ela mesma irá trilhar quando se emancipar da mãe terra. O que é uma mãe? Quando você está no mineral, o que é um mineral? Ele não faz parte da terra? Não é a mesma coisa? Vamos fazer uma paródia, vamos levar igual. Quando você está no mineral, é como se você estivesse no útero da tua mãe. Você faz parte dela. Ok? Quando você passa para o reino vegetal, você tirou a cabeça para fora. Você continua com um cordão umbilical. É como se você estivesse na infância, do estágio de nascimento até a infância, porque você precisa da mãe. Porque você não pode até cortar o cordão umbilical, mas tudo que você precisa, você tem que tirar da tua mãe. Está entendendo? Esse é o reino vegetal. Não tem como uma planta sair voando por aí, porque ela precisa da terra, sempre. Ela está no estágio de infância. Então nós nascemos como minerais, no útero, demos o primeiro avanço para fora da terra, que é no vegetal. Tá? No reino animal é mais ou menos uma adolescência, porque é instintos, nós vamos estabelecer os nossos instintos. Um adolescente não é todo instinto, ele não tem que estar testando o tempo todo. Os animais são isso. Eles já não se prendem à mãe terra, eles vagam por aí, para onde for, como um adolescente. Quando você entra no reino nominal, é como se você estivesse na maturidade humana. Você aprende a usar tudo aquilo que você aprendeu nos outros reinos como razão. Entenderam? A mãe terra é a mesma coisa com o espírito e com a matéria. É exatamente igual. É o mesmo processo. Ok? 586. As plantas têm consciência da sua existência? Não. Elas não são individualizadas ainda. Elas fazem parte de um grupo. Elas não têm consciência de que elas são uma pessoa, um espírito. Elas não pensam, não têm mais do que uma vida orgânica. 587. As plantas têm sensações, sofrem quando mutiladas. As plantas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas não têm percepções, por conseguinte, não têm sensação de dor. É claro, né? Senão você vê a planta gritando na hora que você está metendo o machado nela. Não tem como isso acontecer. Tá? 591. Nos mundos superiores as plantas são como outros seres da natureza mais perfeita? Tudo é mais perfeito nos mundos superiores. Mas as plantas são sempre plantas. Como os animais são sempre animais. E os homens sempre homens. Cada reino. Porque à medida que um reino, você está saindo de um reino e entrando em outro, tem outro espírito entrando naquele reino anterior. E esse processo continua incessantemente, tá? Incessantemente. Ok. O principal aprendizado para o espírito é desenvolver a sensibilidade, interagir com o meio, com o resto das coisas. Esse é o nosso principal objetivo no reino vegetal. O reino vegetal não tem vontade, não tem consciência de si mesmo, possui um instinto natural e cego, e o instinto de conservação é mecânico, ok? Esses fatores de sensibilidade vegetal já foram detectados e mesmo registrados por eletrodos especiais assentados nas folhas de algumas plantas. Isso foi uma experiência que foi feita, que eu achei interessante trazer para vocês terem entender mais ou menos o que é o reino vegetal. Tá? E o mais interessante é que o registro se fez de tal forma eficiente e positivo, de modo a traduzir estados diversos que oscilam da alegria ao medo e a mesmo ao pavor numa planta. Quando mentes humanas se aproximam das plantas com variadas ideias de amor, de ódio ou violência. Quando os registros foram feitos, gritaram os pesquisadores dizendo que as plantas possuem sensibilidade. O registro realizado nas plantas, com delicados eletrodos, seria o resultado da influência da alma-grupo, envolvente de toda a organização vegetal pelas suas irradiações. Então, o que foi feito para entender que as plantas têm sensibilidade? Eles colocaram eletrodos nas plantas e uma das plantas colocaram longe dali. E um cidadão, ele só falava coisa ruim para uma planta.
E as outras plantas recebiam amor, recebiam carinho, essas daí. E estavam sempre bem. Os níveis do eletrólise estavam sempre bem, batendo os ciclos. Aquela planta que estava recebendo gritos, ele machucava a planta e tal, cada vez os níveis cada vez mais baixos. Até que esse cara, esse cidadão, pegou, tirou a planta, pisou em cima dela, machucou, matou a planta. Quando ele saiu, vejam só, vejam que interessante. Quando ele saiu daquela sala que ele tinha feito isso e entrou na sala onde estavam as outras plantas, os eletrólitos das plantas, eles perceberam o mal chegando. É isso aí. As plantas têm sensações. Por isso que a gente tratando bem uma planta, ela vai bem. Mas se você começar a tratar mal ela vai mal. Troca de interação com o meio, sensibilidade com o meio. Está entendendo? Entenderam isso? Esse é o nosso maior desafio quando nós passamos pelo plano vegetal. Nós começamos a pegar as energias. Isso é troca de energia. Por isso que às vezes tem pessoas que dizem assim, ó, vou levar essa planta, como é que é aquela espada de São Jorge para casa, né? Porque ela equilibra ou ela tira o mal olhado, não é isso? Na verdade, a planta não tira o mal olhado. Ela recebe, ela percebe, mas ela não tira o mal olhado. O que tira o mal olhado é o teu pensamento que está acreditando que a planta está tirando lá. Entenderam? Não existe nada mais forte que o nosso pensamento. Não existe uma planta no mundo mais forte que o nosso pensamento. Entenderam? Mas as plantas têm sentimentos, sim. Experimente. Fala aí, Diogo. Não tem aquela situação que as pessoas dizem assim, tal pessoa tem uma mão boa para plantar, que aquela pessoa vai, transplanta, faz uma estaquinha, alguma coisa e aquilo brota e vem, né? Exatamente. Então aqui é o carinho diferenciado que a pessoa tem com a planta. Exatamente, é isso aí. Isso é em tudo, não é só na planta. A energia boa que você dá em qualquer coisa, não tem erro. Vai tudo dar certo, pode ter certeza. Porque é o teu fluido vital que você está entregando. A maior força do planeta é a força do pensamento. Experimente fazer uma coisa que você não gosta da marra. Faça uma comida que você não gosta de fazer, faça na marra. E daí dê para as pessoas comerem. Mas faça com vontade. Plante com vontade. Construa. Inicie um negócio com vontade de iniciar. Para vocês verem se não dá certo. Isso tudo é energia de pensamento. Tá? Perguntas sobre as plantas? Quando a gente poda uma planta, está machucando ela. Não, ela não sente dor. Ela não sente dor. Mas A planta, como qualquer ser que vem para cá, ela veio para servir a gente, né? Esse é o principal objetivo dela. Ela só serve tipo a energia negativa. Negativa. Você Eu sempre digo assim. ela com um bom sentimento, né? Vou podar você porque eu gosto de você. Isso, mas veja bem. Tá fazendo uma coisa boa. Veja bem, eu falo uma coisa que às vezes relacionada à carne, né? Assim, antigamente as famílias cuidavam de um porquinho, cuidavam de uma vaquinha, e daí no final matavam ela, faziam carne, assim por diante. Esse animal, ele sabia que ele ia ser morto, porque ele tem essa consciência de que a vida dele aqui é para isso. Mas ele se sentia bem, porque ele estava se doando com a família que o amava, que amou ele desde o princípio em que ele nasceu. Tá? Isso é o que nós devíamos fazer sempre. Essa interação com a natureza. Hoje, um boi vai sendo sacrificado por aqui, você come uma carne, come o fluido vital de um boi que tem um monte de remédio, um monte de medo, um monte de pavor, porque ele passou pelo pavor do medo, e você está trazendo isso para você. É comer carne. Tá? Não estou querendo dizer que cada um come o que quer, tá? Mas você está trazendo isso para dentro de você. Essa diferença entre comer aquele boizinho que você criou desde o começo com amor, que se entregou para a família, é muito diferente de você comer uma carne que você está comendo hoje em dia. Por isso que tem extremas pessoas com câncer, com um monte de outras coisas, não exatamente pelo medicamento, mas pelo fluido vital ruim que você está trazendo para você. Assim funciona com as plantas. Assim funciona com as plantas. E as plantas, teoricamente,
nós deveríamos nos alimentar mais de plantas. Porque as plantas, nós estamos pegando a energia, a planta pega a energia do sol, tá? O boi come a planta e nós comemos o boi. Ou seja, nós estamos pulando uma etapa. Exatamente. Tá? Se nós comêssemos direto a planta, pronto. Seríamos muito mais saudáveis. E não teríamos o fluido vital negativo que o animal traz para nós. Porque o animal é primitivismo. Ele está exercitando o quê? Instinto. A primeira coisa que ele vai trazer para você é instinto. Tá? Por isso que fala-se muito sobre quando você vai trabalhar no centro espírita, o bom durante o dia é não comer carne durante o dia. Por quê? Porque você vai exercitar basicamente os chakras de baixo. E você está te preparando para trabalhar com os chakras superiores. Tá? Então tem toda essa uma relação de energia. Tudo é energia. Tudo é energia. Tudo. Então você aprendendo a lidar com essas energias, você consegue ter uma vida melhor, uma saúde melhor também. E vai além da matéria, né? Chico Xavier tem uma passagem que ele foi visitar uma senhorinha na casa, né? E na entrada da casa, a mesa estava com frutas, bananas, assim, que tem uma vontade muito grande a Chico, né? Puxa, que banana mais linda, né? Então ele não estava vendo somente a banana, ele estava vendo a vitalidade, ele estava vendo a energia fluindo daquela banana, daquele alimento, né? Mas como a pressa ali naquele instante também e a necessidade se fazia presente, ele foi conversar, né? Conversou, atendeu aquela senhorinha, tudo, né? E naquele instante, quando ele estava saindo, né? Novamente, puxa, agora eu vou comer uma banana. Mas quando ele olhou para a banana, já não estava mais com aquele efeito atrativo. Já não estava mais com aquela energia que ele tinha visto anteriormente. Por quê? Porque naquele instante, junto àquela casa, estava transitando no invisível irmãos espirituais que ainda não tinham consciência do seu desligamento e que necessitam ainda dessa composição e dessa matéria. Então naquele instante eles sentaram à mesa e comeram daquelas bananas, né? Mas eles não estavam comendo a matéria, eles estavam se nutrindo, se alimentando da base energética daquela fruta. E Chico captou aquilo. Então aquela vontade já com aquela banana, com aquela fruta, já não se fez mais presente, né? Já não se fez mais presente. Por isso que o que move o mundo é o amor. É o amor. Você tem várias plantas em casa, plantas boas, por que equilibra o ambiente? Porque ele vai ter bastante fluido vital. Se você trata elas todas bem, se você tem bastante animaizinhos em casa e você dá bastante amor, a tua casa é equilibrada. É tranquilo. Né? Se você tem várias pessoas que vivem na tua casa e você gosta de todas elas, a tua casa é equilibrada. O teu pensamento é que manda. Não é um quadro, uma planta. Aquela impressão, aquela grégua afirmada naquele ambiente, naquele quadrante, é a sua impressão. E todos aqueles reinos inferiores que estão constituídos junto em matéria, em nível de energia, eles estão submissos à tua modelação de pensamento, entende? Então por isso que a gente diz que aquele animalzinho é feroz, por quê? Porque inconscientemente, aquele coraçãozinho, aquela consciência que está ali, né, vivendo naquela família, ele é. E o reflexo do animal em cima daquele dobro. Né? Exatamente. Muito bem. Perguntas? Perguntas? Mais perguntas? Homeopatia. Me lembrei. Pensei, preciso falar para vocês sobre homeopatia. Sabe que a homeopatia dá certo? Quem já fez homeopatia? Você já teve Vocês acreditam em homeopatia? O que é homeopatia? Se você pegar a molécula da água da homeopatia, você vai ver que não tem nada. Né? É água. Mas dá certo. Sabe por quê? Porque tem a vitalidade na planta, tem a energia vital, tem o fluido vital da planta ali dentro. Por exemplo, vou dar um exemplo aí. Você pega uma planta, a belladonna, que era uma planta antigamente usada pelos gregos para botar nas flechas, porque ela era venenosa. Então matava as pessoas. Os romanos, as romanas, em pequenas porções passavam nas bochechas para dar coloração sanguínea, né? Não tinha blush naquele tempo, elas ficavam assim, vigorosas, né? Em pequenas quantidades. Então em pequenas quantidades a belladonna é remédio. Se você pegar uma homeopatia de belladonna, o que é feito? Você pegou 100 porções de água e uma porçãozinha de belladonna. É colocado num vidro e é agitado. Tira mais uma porção dali e põe mais 100 porções de água. Agita de novo. E faz isso mais 100 vezes, 100 porções de água. Na 12ª vez em diante já não é mais planta. Você não tem mais molécula nenhuma ali dentro.
Mas se você botar no microscópio eletrônico e olhar, a molécula da beladona você enxerga, ela se desenha a molécula da beladona. Quer dizer, o que está presente ali na água? Será que é a essência da planta? Não, é a energia da planta. Houve uma transferência de energia da planta para a água. E você pode fazer isso mais centenas de vezes. A energia vai continuar lá. Vai continuar lá. Então, quando você toma um remédio homeopático, é como se você estivesse injetando uma vacina em você. O que é a vacina? A vacina não é uma pequena porção do vírus para que o teu corpo faça uma defesa? Assim é a homeopatia. É uma pequena porção do veneno para você formar um anticorpo. Isso é homeopatia. E funciona, né? É por isso que na receita é a potência tal. Isso, exatamente. CH30, CH50, CH100, quantas vezes foi diluído? Tem um básico assim, né? Que todo mundo pode tomar, que o médico dá quando ele conhece mais, aí ele vai começando a dar outras potências. Porque daí você Já está muito apto. tempo, já Isso está mesmo. mais preparado. E funciona com... A pessoa diz, isso é efeito placebo. A pessoa acredita e funciona. Não. Como é que os animais eles estão trabalhando na homeopatia e funciona? Então, exatamente, existe a energia da planta ali, pronta para te curar. Podem acreditar na homeopatia. No livro do Ramatiz tem uns capítulos só sobre a homeopatia. E ele fala que ele atua numa camada do nosso perispírito. Não, O parte vital. perispírito entre, né, o espírito No duplo etéreo. duplo etéreo. Então tem uma camada que essa energia da medicação atua, né? E como que ela faz a cura? Está com o teu fígado lesado, né? Então ele vem e refaz aquela energia. O fluido vital do teu fígado, né? que é o mesmo órgão vai que... para a matéria e daí faz Porque a gente tem... uma coisa é certa, assim... Todos os órgãos que você tem no teu corpo, existe uma cópia do mundo espiritual. Né? Que a gente trabalha aqui, justamente o perispírito. Principalmente em o trabalho é o físico. Gente, são 10 horas, eu estou falando demais. Beleza, então? Vamos fazer uma oração para nós encerrar então o trabalho de hoje.